centro de São Paulo. Estou aqui em uma das mais importantes avenidas do centro de São Paulo e uma das mais icônicas, onde foi sede do governo do estado, onde esteve a elite paulistana. Depois que a elite saiu, ela se tornou até uma Lândia. Nós estamos aqui na Avenida Rio Branco, num domingo de manhã, vazia, assim, dá uma apreensão. A Rio Branco não é brincadeira. É um local que tem palacetes, palácios. E eu vou passar, aliás, no Palácio Campos Elíseos, onde foi a sede do governo do estado, entrou em chamas. E só isso já mostra, né, um local de muita história positiva e história negativa. Como eu sempre digo, a realidade tem dois lados. Não é só o negativo, não é só o positivo. Tem os dois lados e tem a visão do indivíduo. Essa é a realidade. À esquerda, palácios, casarões. À direita, o Palácio Campos Elíseos. Retorne a sua mente ao passado e observe, veja como este local foi nobre. E lá atrás é simplesmente a última favela do centro de São Paulo, a favela do Moinho. Olha a história. Nisso eu demonstro aquilo que eu falo, o princípio de interpretação que eu utilizo, que é que a realidade tem dois lados. Eu adiciono, tem a visão também do observador, né? Ou seja, tem a individualidade. Eu falo pouco nisso, mas vou adicionar isso. É só negativo? Não. É só positivo? Não. E também tem o indivíduo. Palácio Campos Elíseos. Aí foi sede do governo, já entrou em chamas. Era do antigo cafeicultor, um barão aqui de São Paulo. A realidade deste local, ela é muito nobre, a história é muito nobre e virou também a maior Lândia a céu aberto do mundo. Aliás, se você está gostando do vídeo, curte, desce a voadora na inscrição, porque contribui bastante. A realidade é a realidade. Eu sempre gosto, eu como um cara que caminha, muito antes, aliás, de fazer vídeos. Caminhar para mim é sair do tédio, é refletir, é viver. Caminhar é viver. Caminhar neste mundo, porque um dia eu estarei cansado e sentirei até falta dessas caminhadas longas que eu faço. E neste local icônico que é o centro de São Paulo, e nesta avenida icônica que é a Avenida Rio Branco, que é uma das mais importantes do centro, juntamente com a São João e a Ipiranga, e que tem um potencial imenso. Observem, é uma avenida muito larga, tem calçadões largos. Esta avenida pode ser uma das mais importantes. Mas assim, em termos de comércio, estrutura, um casarão, em termos de potencial de lazer, que é o que nós paulistanos queremos, lazer, não só trabalhar, não só viver a correria do dia a dia, mas ter lazer. E algumas pessoas podem perguntar, domingo de manhã no centro de São Paulo é um local de lazer? Alguns podem perguntar. Eu digo que o potencial é imenso. Mas a Rio Branco de manhã, de domingo, caminhar aqui não é o melhor local. Porque vocês verão à frente Minilândias. Eu tenho uma experiência de passar aqui numa noite, tá gravado. Tem até uns vídeos do passado que eu vou soltar ainda. Que tinha tanto fluxo, não era domingo, era dia de semana e era de noite. Tinha tanto fluxo que até um cara falou, cara, sai daqui. Um maluco me falou, o cara do fluxo, tem gente muito boa que infelizmente cai nessas coisas. Tem gente muito boa, tenho certeza do que eu tô falando. Gente assim que cai por
às vezes por problemas familiares, até por paixões. Tem gente que separa da esposa, o cara fica louco, tem muita gente, né? E o cara vai viver nas ruas. Tem pessoas que se apaixonam, tem pessoas que têm problemas amorosos, né? Como eu disse, paixão. Tem pessoas que têm problemas familiares e caem nessas coisas por amizades ruins. Tem todo esse tipo de coisa. Eu falo isso porque eu passando aqui nesse determinado dia, um cara falou, sai daqui, cara. Eu senti, o cara falou, ele olhou pra mim, ele falou, cara, que tá perigoso pra você. O maluco falou pra mim, Deus abençoe ele, nem sei quem é, mas Deus sabe. Essa é a realidade, né? Situação das pessoas, sozinho, assim, eu tenho o costume, mas mesmo assim passando aqui, eu fico apreensivo. A Rio Branco, aliás, o nome antigo desta avenida era Campos Elíseos, bairro do Campos Elíseos, primeiro bairro planejado de São Paulo. Aqui era Higienópolis, tipo Higienópolis. Higienópolis, aliás, é perto, não é longe daqui não. E assim, o que aconteceu com o Campos Elíseos? O que aconteceu com a Avenida Rio Branco? A avenida de sede do governo. Foi montada a favela lá atrás, né? Que foi desativada, a favela do Moinho. Se tornou a Avenida dos Fluxos. Já foi a avenida mais perigosa do centro de São Paulo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Em 2024, 2023. A Avenida Rio Branco e o Campos Elíseos, o que aconteceu? As elites saíram daqui, foram para Higienópolis. E foram para os jardins. E ela foi abandonada. E o Campos Elíseos foi abandonado. Campos Elíseos e o bairro da Santa Efigênia são os bairros onde estiveram os grandes, os maiores fluxos. Ruas como Helvétia, ruas como Alameda Dino, outras alamedas ali, Alameda Notman, acho que eu estou pronunciando certo, Notman. Teve até um ataque ali a youtubers. Aqui mesmo na Rio Branco, eu já passei, vi cavalaria, nossa, vi cada cena. E teve ataque à polícia. E tem uma cena que eu sempre repito quando passo aqui, é que teve ataque à polícia e teve um caso também, tá na internet, foi filmado tá no YouTube. Foi filmado um cara que atuava aqui, também a Gangue da Pedrada. E teve um cara que ele invadiu o carro, quebrando o vidro, pegou o celular e o rapaz, o maluco do carro, ficou revoltado, deu ré e atropelou o cara. Não aconteceu nada. Passou aí nesses programas policiais e tem na internet. O que eu estou falando tem na internet. Aqui, ó, a Rio Branco com a Duque de Caxias. Ó os prédios, ó a largura da avenida, ó o tamanho do calçadão. Eu sempre falo do exercício de voltar ao passado mentalmente. E aqui agora eu falo. Eu vejo o agora e vejo o futuro. O futuro pode ser maravilhoso. Pode ser. Porque olha a largura das calçadas, rapaziada. Olha a largura dessa calçada. Potencial de um fluxo, tem potencial de fluxos de pessoas. Imenso assim. Para caminhar é bacana. A avenida é larga. Podem ser feitas empresas. Tem muitos locais fechados até dia de semana aqui. Por quê? Porque é um local que passava no meio da Lândia. Cruza Rua dos Gusmões, cruza a Rua Vitória, cruza a Rua Aurora. Quem conhece, conhece. Quem sabe, sabe. Quem sabe, comenta também. E quem gosta, curte. E quem gosta mais ainda, se inscreve. Eu tô falando aqui a realidade pura mesmo, assim. E tem um potencial imenso, eu consigo ver assim. Ó, o cruzamento com a General Osório também já foi uma Lândia, General Osório. Eu andei aqui aí nos idos de 23, nossa. Às vezes coisas que eu fiz assim, caminhadas, que eu falo, cara, eu não faria de novo naquele contexto, né? Porque hoje não tá bom, mas tá melhor que antes. Ou seja,
o ponto de partida, colocando a crise aí que teve nos anos 2020, partindo deste ponto tenebroso, melhorou bastante. Mas partindo do auge, é um local muito decadente. Então, essa é uma interpretação bem acertada, na minha visão. Policiamento. Ou seja, tudo tem referência. Nosso pensamento ele tem referência. E a realidade ela é baseada no quê? Em referências. O centro de São Paulo, por exemplo, em relação ao auge, é muito decadente ainda. Mas em relação a outro ponto de referência, a crise aí dos anos 20, a crise que houve em 20, 21, 22, tá bem melhor. Tava repleta de fluxos. O que passaram aqui ficava difícil. Não que não dava, mas muito difícil, muito perigoso. Às vezes falando uma parada sobre o perigo é assim. O perigo, por exemplo, você vai num local perigoso, não significa que vai acontecer algo, mas a possibilidade é grande, é isso, né? Porque tem pessoas que elas realmente, tem pessoa que ela não entende mesmo as coisas, né? Infelizmente no Brasil a educação ela é tenebrosa, né? E infelizmente no Brasil o conhecimento ele é muito aquém do que nós precisamos, né, para evoluir como sociedade. No centro de São Paulo, eu respondi um comentário de uma pessoa que fez no canal Vox Sincero, falando sobre o centro. Ele me falou uma coisa nos comentários e eu respondi, falando o seguinte, que a interpretação das coisas, elas têm dois lados. Tem o lado positivo e o lado negativo. E tem a referência e tem também o indivíduo. Nós vemos as coisas baseados nas nossas crenças, nos nossos princípios, na nossa cosmovisão, ou seja, o óculos pelo qual você vê a realidade. E algo interessante, o Campos Elíseos, por exemplo, foi local da elite paulistana. Eu vou falar uma coisa aqui. Quem é do Jardim Europa, será que vem no centro de São Paulo? Eu não falo na Rio Branco, não, é no centro de São Paulo. Será que vem? Deixe nos comentários, nem vou responder essa pergunta. Será que quem é do Jardim América, uma moça, uma senhora que mora no Jardim América, ela vem na Avenida Rio Branco dar uma caminhada como eu faço? Deixe nos comentários a sua opinião. Uma pessoa de um bairro da elite ali de Santa Catarina, de Florianópolis, de uma grande cidade ali de Santa Catarina. Será que ela teria coragem de andar aqui na Avenida Rio Branco de manhã no domingo? Deixe nos comentários, nem vou responder. Agora, será que uma pessoa que nasceu numa quebrada, de uma cidade pobre do Nordeste, andaria aqui se viesse para São Paulo de domingo de manhã? Deixe nos comentários, eu nem vou comentar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sempre falo que a realidade tem dois lados. Eu sempre falo isso. E tem o lado individual, porque a percepção da violência é diferente de quem é da elite e de quem é, por exemplo, da periferia. A percepção é e já declaro aqui, minha origem é Zona Leste de São Paulo. Minha origem é Zona Leste. Morei em vários bairros. Então a percepção é um ponto que eu vou explorar bastante. A percepção individual. A percepção é diferente. É por isso que eu sempre falo um pouco de história, assim. O Campos Elíseos, por exemplo, foi o local da elite, virou a Lândia. Hoje está tendo uma especulação imobiliária, está tendo prédios ali de classe média. É assim que é. Assim que são as coisas. As coisas se transformam, mudam. E para ter um conhecimento assim, baseado no real e não egoísta, não só olhando para si, é necessário ter essa visão. Ou seja,
a visão do que foi, do que é, do que pode ser e da minha experiência própria. E você que assiste este vídeo, você tem uma percepção da violência individual. Até relacionado à sua coragem, até relacionado ao seu desapego, até relacionado a onde você viveu, né? Onde você mora. A realidade, ela é a realidade. Por isso que um ponto importante é nós vivemos em tempos de polarização. Isso é no mundo todo, não é só no Brasil. Ou seja, até a interpretação é polarizada, é totalmente... Tem gente que está falando, tem gente que faz vídeo no centro e fala que é totalmente abandonado. Não, tá errado, tá totalmente errado. Ah, tá maravilhoso, totalmente errado. Tem os dois lados e tem o individual. E o centro é muito grande, eu sempre falo isso. Cada área é cada área. E a pessoa, para experimentar mesmo e viver, ela tem que experimentar, ela tem que andar mesmo, não depender dos outros. Ela tem que ter a experiência pessoal dela. E ela tem que ter esse quadro mental de ver os dois lados, ver um pouco da história para compreender mesmo as coisas. Eu fiz comprovando, como tem uma aparência de abandono ali. Uma vez um senhor de idade, eu fiz um vídeo na São João, de domingo também. Ele fala, nossa, como a São João era assim, era daquele jeito e tal. Tipo, falando assim que andava as mulheres com bolsas, caras. Era um local da elite paulistana, a São João. Nos anos 40, com certeza, anos 50, anos 60. Então, ela falando e tal, esse cara, esse senhor, ele tem uma referência boa, porque ele viveu décadas e dá para perceber como as coisas estão. E se a pessoa não romantizar, ela vê que o centro de São Paulo é um local, em relação ao auge, muito decadente, mas em relação ao 2020, melhorou bastante.